Graças e paz, queridos irmãos, que bom podermos estar aqui juntos para compartilhar a palavra de Deus neste domingo em que nós estamos em nossos lares adorando o nosso Deus. Damos graças ao Senhor porque podemos estar reunidos assim para estudarmos a palavra de Deus, para adorarmos, cantarmos louvores ao Senhor. Mil graças rendemos ao Senhor por tudo isso. Nesta noite, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que tem como título Preparando-se para o Galardão. Nós estamos vivendo um momento excepcionalíssimo na história da humanidade e nós precisamos estar atentos para o momento em que nós estamos vivendo. Eu quero começar com você, meu irmão, lendo o Apocalipse capítulo 12. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Vamos fazer uma leitura de todo este capítulo e aquilo que temos a falar aos irmãos está embasado neste capítulo. Capítulo 12, a mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isto festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz, o filho varão, e foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca
e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Este é o texto em cima do qual nós queremos desenvolver a orientação que queremos trazer aos irmãos nestes momentos difíceis pelos quais passa a humanidade. É voz corrente entre os cristãos do mundo inteiro, com poucas exceções, que o arrebatamento da igreja está muito próximo. Se você procura na internet ouvir pastores reconhecidos como homens de Deus, eles são unânimes em falar que o arrebatamento da igreja está próximo. E como consequência disso, se ouve falar que é necessário que a igreja seja preparada para o arrebatamento. Mas a pergunta que nos ocorre é: por que preparar-se para o arrebatamento? Todos os crentes não serão arrebatados? Sim, mesmo os que não tiverem tido nenhuma preocupação com preparação serão arrebatados. São filhos de Deus. Por isso é um equívoco falar em preparação para o arrebatamento. Devemos nos preparar, sim, para encarar o tribunal de Cristo que virá logo após o arrebatamento. Porque no tribunal de Cristo, alguns haverão de receber o galardão do Senhor e outros não. Há 2 domingos atrás, eu procurei levar uma mensagem na qual incluí essa questão do tribunal de Cristo. Então, se lhe interessa, a questão de 2 domingos atrás falamos sobre isso, é só você procurar a mensagem no YouTube. Nem todos os crentes, então, serão galardoados, mas apenas os vencedores. Apenas os vencedores serão galardoados. E você, irmão? Você está entre os vencedores? Você já tem essa certeza de que será galardoado? Eu quero nesta noite lhe mostrar a diferença, mostrar a você como você pode conquistar o seu galardão. Prepare-se no tempo que resta até o arrebatamento, não para estar arrebatado, mas para estar entre os vencedores, de que a Bíblia se refere no livro de Apocalipse mesmo, a fim de que você, do tribunal de Cristo, seja galardoado. Com respeito à interpretação de Apocalipse 12, o texto que nós lemos, há divergência de entendimento entre os teólogos. Muitos homens de Deus, realmente fiéis, divergem entre si quanto a este texto. Aliás, não é apenas quanto a este texto, mas quanto aos acontecimentos do fim, muitos teólogos divergem. Por isso existem tantas correntes a respeito da escatologia, aos tempos do fim. No meu entendimento,
Quem é o filho varão de que o texto fala, que há de reger todas as nações com cetro de ferro? Eu me filio a uma corrente que pensa que o filho varão, esse filho varão aqui mencionado, não é o Senhor Jesus Cristo, mas as primícias, aqueles filhos de Deus, aqueles a quem o Senhor trará escrito na sua coxa quando voltar, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus é Rei e Senhor, não dos reis aqui desta terra, não dos senhores aqui desta terra, não destes homens que arruinaram a terra e que estão causando tantos males à humanidade, que dominam a humanidade embaixo do governo de Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e são esses representantes do maligno que têm dominado sobre a terra. Então, esses reis e senhores dos quais o Senhor Jesus é Rei e Senhor, são, portanto, esse filho varão. Esse filho varão são os vencedores de que fala o próprio livro do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. Além do mais, se fosse Jesus, o filho varão mencionado no texto, a mulher seria Maria. Como sabemos que não é Maria? Pelo fato de esta mulher ter na cabeça uma coroa com 12 estrelas. Essas 12 estrelas simbolizam os apóstolos. Os 11 apóstolos do Senhor Jesus, acrescido do 12º, que a meu ver não é Matias, mas o apóstolo Paulo. Então esses 12 apóstolos, eles são a coroa da igreja. Então essa mulher é a igreja e não Maria. Em ainda outra confirmação a essa ideia do filho varão, mencionado no texto, de ser ele os vencedores, lemos no versículo 11, diz assim: eles, pois, o venceram, eles, e não ele. Se fosse o Senhor Jesus, diria, ele o venceu. Está falando, portanto, nos vencedores. Eles, pois, o venceram. Apocalipse 12 também, além de nos falar deste filho varão, além de nos falar destes vencedores, ele nos fala do galardão dos vencedores. Aqui, nos capítulos 2 e 3, quando fala das cartas aos anjos das igrejas, ali também fala em galardões aos vencedores. Mas aqui mesmo neste texto, no capítulo 12, fala de galardões importantíssimos. E eu quero ver com você isto no versículo 10. Aqui está. Então ouvi grande voz do céu proclamando. Apocalipse 12, 10. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Primeiro galardão, a salvação. Aqui, amados, não está tratando apenas
de receber a Jesus como Salvador e Senhor. Aqui está falando da plenitude das bênçãos da salvação. Esses vencedores, eles então receberão a plenitude das bênçãos da salvação. Você pode ver comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 6 da carta aos Hebreus, no versículo 9, diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então, aqui o autor sagrado está nos falando das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Que coisas são estas? Versículos 13 e 14 respondem esta questão. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Qual era a promessa de Deus a Abraão? As duas principais: te abençoarei com todas as minhas bênçãos. E efetivamente Abraão diz o capítulo 24 de Gênesis, versículo 1, que Abraão foi abençoado com todas as bênçãos de Deus. Era este o abençoarei aqui do texto. Certamente te abençoarei com todas as minhas bênçãos e te multiplicarei em nações. Esta a grande promessa que nós temos aqui. Então, estas são as coisas melhores e pertencentes à salvação. O vencedor, então, é aquele que conquista o status de rei sobre nações espirituais. Eu repito esta informação e preste atenção. O vencedor é aquele que conquista o status de rei sobre nações espirituais. E uma nação espiritual mínima, conforme Isaías, capítulo 60, versículo 22, é de 1000 salvos. Você tem uma família espiritual, quando você é líder de um grupo de discípulos, e este grupo de discípulos vai se multiplicando, você tem ali a sua igreja, e chega um momento que alcança 1000. Ao alcançar 1000, a sua família espiritual se tornou uma nação espiritual. E ao se tornar uma nação espiritual, você conquistou o status de rei no mundo espiritual. E é desses reis que Jesus está falando quando ele traz escrito na coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Portanto, quando o texto de Apocalipse 12:10 nos diz: agora veio a salvação, está dizendo agora veio a plenitude da salvação. E veio para quem? Para o filho varão mencionado, para o vencedor, para os vencedores. O segundo galardão que nós vimos aqui, em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 10, é o poder. Agora veio a salvação, o poder. Trata-se do poder do Todo-Poderoso para governar todas as circunstâncias e as nações espirituais conquistadas pelo vencedor. Trata-se do poder do Todo-Poderoso que o vencedor usufrui
para governar sobre todas as circunstâncias e nações espirituais conquistadas pelo vencedor. Mas todo crente já não tem esse poder? Tem, porém, ele não o manifesta. Em todos os crentes está o poder do Espírito Santo, mas a manifestação desse poder vai crescendo na medida do crescimento numérico do povo do vencedor. E somente no vencedor, esse poder se dará em plenitude depois que acontecer este primeiro arrebatamento. Porque o filho primogênito será arrebatado primeiro, depois então serão arrebatados os demais que ficaram. E o poder então está falando desta manifestação do poder de Deus em plenitude. E o terceiro galardão, o reino do nosso Deus. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus. Aqui está falando da esfera de governo, reinar sobre as obras das mãos de Deus, o que inclui o reinado sobre as nações espirituais e o domínio sobre as circunstâncias que envolve o vencedor e seu reino. Isso é esfera de domínio. Então isso é entregue em plenitude para o vencedor. E o quarto galardão, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Uma coisa é ter o poder para governar e outra coisa é ter a autorização do Senhor para governar no nome dele. Ter autoridade é ter autorização do autor, e o autor é Deus, para funcionar como sendo o próprio autor. O vencedor está autorizado pelo Rei e Senhor Jesus a reinar em seu nome. Ele tem a mesma autoridade de Jesus. Deixando isso bem claro, o vencedor é aquele que conquista nações espirituais para o Senhor Jesus nesta vida. E como já vimos, uma nação espiritual mínima é de 1000 salvos. Por isso, as cartas enviadas pelo Senhor Jesus, nos capítulos 2 e 3, que tem como título ali naquelas cartas, e esse título não faz parte da Bíblia, foram acrescentadas ali para esclarecer e orientar, e algumas vezes, em vez de esclarecer e orientar, confundem. Ali fala em carta à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, e não é verdade. É carta aos anjos das igrejas, que são os pastores das igrejas. E por que aos pastores das igrejas? Porque são esses que estão se tornando vencedores, porque já conquistaram povo, e então, dentre aqueles que estão nas igrejas, os irmãos devem procurar se desenvolver para também conquistar suas nações espirituais. Os demais crentes necessitarão, então, ganhar nações espirituais e administrá-las como pastores para tornarem-se vencedores. Mas não perca sua esperança agora. No final, eu dou ainda algumas orientações, mostrando-lhe quais as possibilidades que ainda restam a você para ser contado entre os vencedores. Agora eu quero ler aqui alguns trechos para você, só para esclarecer. Aqui em Apocalipse, capítulo 2. Veja, só para esclarecer essa questão aí do anjo da igreja e da mensagem que é dirigida a eles. Capítulo 2, versículo 1.
Aqui diz o título, Carta à Igreja em Éfeso, mas veja, não é a igreja. Olha o que diz a carta. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. É um anjo da igreja em Éfeso. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Aqui está falando dos anjos das igrejas e não da igreja. Então você vê no versículo 7, fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, está estimulando o pastor da igreja de Éfeso para que ele se torne um vencedor. Conquiste mais de 1000 salvos e assim se tornará um vencedor. Veja os versículos 8 e 9. Ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Versículo 12, veja ainda como ele, o Senhor Jesus, escreve ao anjo da igreja e não a igreja. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, essas cartas eram estímulos do Senhor Jesus para os pastores, a fim de que estes pastores corrigissem os seus eventuais erros, a fim de conquistarem o galardão de vencedor. Então, observe, irmão, que o Senhor comprometeu-se conosco na nova aliança, na ocasião em que recebemos a Jesus como Salvador e Senhor. Ele assumiu um compromisso conosco que poucos crentes conhecem, mas você que é da Igreja Evangélica da Paz, você já sabe disso. Mas eu faço questão de renovar isso em sua mente. Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14, veja aqui, diz, Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então o Senhor pagou pelos nossos pecados, levou sobre si a maldição da lei, nos resgatou dessa maldição, para que as bênçãos de Abraão chegassem a nós que recebemos a Jesus como Salvador e Senhor. E veja ainda o último versículo deste Gálatas capítulo 3, é o verso 29, diz, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então o Senhor Jesus nos incluiu como descendentes de Abraão e herdeiros, mas herdeiros conforme a promessa foi feita. E é isto que muito crente desconhece. E como é que a promessa foi feita? Gênesis capítulo 17.
Abra, por favor, comigo a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 17, do versículo 2 em diante. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Era uma aliança para promover multiplicação. Multiplicar um povo para Abraão. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Por que ele se prostrou? Porque era o que o coração dele mais desejava. Abraão queria, acima de qualquer coisa, constituir um povo. E ele estava pedindo a semente de um povo, um filho. Versículo 4, preste atenção. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Pela nova aliança, nós somos colocados na aliança abraâmica também. E então, conforme a promessa foi feita a Abraão, é feita a nós. O Senhor Jesus nos salvou e na hora da nossa salvação, fomos constituídos pais de numerosas nações, cada um de nós. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência. Aqui nós entramos. A aliança foi feita com Abraão, e com a descendência de Abraão, e nós fomos incluídos nessa descendência pelo Senhor Jesus Cristo, conforme lemos em Gálatas 3:29. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança para sempre, perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã. Canaã é um símbolo da vida abundante, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então, irmão, o Senhor fez uma aliança conosco. E ele diz, eu te salvei, para que tu multipliques multidão de nações. Eu já te constituí pai de numerosas nações. Não apenas líder, não apenas administrador, não apenas pastor, mas eu te constituí pai de numerosas nações. Todo crente foi salvo para ser pai de numerosas nações. Cada crente já tem uma nação espiritual esperando para ser colhida por ele. E as mulheres? Visto que a Bíblia fala muito com os homens, as mulheres estariam incluídas aqui. Veja ainda no capítulo 17 de Gênesis, veja os versículos 15 e 16. Olha o que diz. Disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Ela se tornará nações. Mas o que tem a ver isso com você, minha irmã? Você quer saber o que tem a ver? Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 3 da primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 5, aqui ele fala com as mulheres,
E ele diz no versículo 5 e 6, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam a Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, e da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Você foi constituído filha de Sara, como os homens, filhos de Abraão. E a Sara foi prometida nações. Então essa promessa é para você também, minha irmã. Assim como os homens cristãos, aos homens cristãos está prometido nações espirituais, o mesmo se dá com a mulher. Apocalipse 12 também nos ensina como qualquer crente pode ser incluído na lista dos vencedores. Vejamos Apocalipse 12, como é que qualquer crente pode ser incluído na lista dos vencedores. Versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então você vê que cada uma destas causas, o sangue do Cordeiro, a segunda causa, palavra do testemunho, e a terceira causa, não amar a própria vida mesmo em face da morte, estão ligadas essas frases por um ezinho, significando que são as três coisas em conjunto que nos fazem vencedores. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, primeiro item para a vitória, para ser um conquistador de nações espirituais. Primeiro item, o sangue do Cordeiro. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, todo o direito do Senhor Jesus passou para o crente, porque Jesus morreu no nosso lugar. Por isso o apóstolo Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 21 a 23, ele repete duas vezes: tudo é vosso, tudo é vosso. O tudo de Deus é seu, meu irmão crente em Cristo Jesus. O tudo de Deus é nosso. Quando você se vale pelo sangue de Jesus, mediante a fé no sangue de Jesus, você cumpre o primeiro item da conquista. Quando você se vale por meio da fé, de crer que pelo sangue de Jesus você adquire o direito ao tudo de Deus, inclusive a reinar sobre um povo para Deus, então você conquista. Se, porém, você pensa que vai conquistar nações espirituais por causa das suas habilidades, por causa de sua sabedoria, por causa da sua inteligência, do seu esforço, ou até por causa dos seus dons espirituais, você fracassa. Por isso, confie que já existem nações espirituais esperando por você por causa do sangue de Jesus. Porque ele morreu e deu para você essas nações. O tudo dele é seu. Então, o primeiro item para a vitória, para ser um conquistador de nações espirituais, o sangue do Cordeiro. O segundo item que nos diz o versículo 11 de Apocalipse 12, segundo item para a vitória, para ser um conquistador de nações espirituais,
a palavra do testemunho. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Veja, não apenas por causa da palavra, mas por causa da palavra do testemunho. Primeiramente, você testemunha com sua vida, você vive e procura viver o Evangelho, você procura viver na graça de Deus e depois testemunha com a sua palavra. Então precisamos testemunhar com a nossa vida e com a nossa palavra. É esse o testemunho que é requerido. Com uma vida sem santificação, você não poderá ser um conquistador de nações. Cristo precisa ser visto em você. Então, daí é que precisamos viver o Evangelho e pregar o Evangelho. As duas coisas. Qual é, então, o segundo item para a vitória, para ser um conquistador? A palavra do testemunho. E o terceiro item, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E vem o terceiro item, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui está em foco não apenas a morte física, quando somos chamados a esse tipo de sacrifício, mas principalmente a morte para o ego. Tivemos uma excelente palavra sobre este assunto, trazida pelo bispo Sandro no domingo passado. Mas vamos conferir esta morte para o ego nas seguintes passagens da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Observe o que diz a santa palavra do Senhor. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Você é o grão de trigo. Você tem uma casca como o grão de trigo. Essa casca, este grão de trigo, cai na terra. Pela ação da umidade, pela ação do tempo, esta casca se parte e a vida que está lá dentro do grão vem a brotar. Pois bem, quando você morre para o ego, é a casca que se partiu. Se a casca do grão de trigo cair na terra não se partir, aquela vida que está, aquela vida vegetal que está dentro da semente do trigo morre. Não tem como sair. Então, se você não morre para o seu ego, a vida de Deus que está dentro de você não pode fluir de você para outros, para as suas circunstâncias. Veja ainda o versículo 32 do mesmo capítulo 12 do Evangelho de João. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quando Jesus foi levantado da terra, não se trata daquela vez, quando ele se despediu dos discípulos e subiu aos céus, a ascensão dele aos céus. Não. Aqui se trata quando ele foi levantado na cruz. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, ele diz. O mesmo sucede conosco. Quando você é um novo convertido, você procura pregar a muitas pessoas e você tem a maior dificuldade de ganhar vidas. E as pessoas até fogem de você. Mas depois que você ganha quebrantamento, depois que você aprende a morrer para o ego, depois que você morre para o eu, então o que é que acontece? As pessoas são atraídas por você. E então você conquista a sua nação espiritual.
Para conquistar nação espiritual é preciso morte do ego. Vejam o que diz Isaías, capítulo 53, versículo 8. Por juízo opressor foi ele arrebatado. Aqui se trata novamente do seu Jesus ser levantado na cruz por meio de um julgamento que o oprimia. Por que esse julgamento o oprimia? Porque era injusto. Ele estava sendo acusado de crimes que nunca cometeu, porém ele estava pagando pelos nossos pecados. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, quem pensou, quem sacou, quem imaginou que ao morrer pelos nossos pecados, ele estava constituindo conosco uma linhagem, um povo da linhagem dele, um povo com a vida dele. Então é isto que este texto está nos dizendo. Continuemos então em Apocalipse, no capítulo 12, do versículo 12 em diante. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, ele vai saber, o maligno vai saber que pouco tempo resta a ele, por causa do primeiro arrebatamento, do arrebatamento dos vencedores. E ele então vai descer com todo ódio contra os filhos de Deus que ficarem. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Algumas pessoas supõem, bom, se os líderes foram arrebatados, quem conduzirá esse povo? Quem será o instrumento do Espírito Santo para conduzir? O Espírito Santo é poderoso para levantar dentre aqueles que ficarem pessoas que liderarão a igreja do Senhor, que permanecer na terra. Então, versículo 15, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A grande perseguição que ele procurará mover contra a igreja. Mas, veja bem, versículo 16, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Então, o que nós temos aqui é que o dragão não vai alcançar o seu intento contra a igreja. A igreja estará no deserto. Deserto é lugar de sofrimento. A igreja que permanecer estará sofrendo, mas não passará pela grande tribulação. O Senhor não permitirá. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui temos, então, neste versículo 17, o maligno se lançará principalmente contra aqueles que forem levantados pelo Espírito Santo, como líderes do povo de Deus, que não foi arrebatado no primeiro arrebatamento. Fará isso. O maligno, então, na figura do anticristo, se colocará como governante poderoso sobre
o povo que não tem Deus. E sobre estes, sim, virão maltratos terríveis. Estes passarão pela grande tribulação. Inclusive o povo de Israel também passará pela grande tribulação. A grande tribulação é conhecida também no Velho Testamento com o título de a angústia de Jacó. Israel passará por isso. Na volta de Cristo com os vencedores, o Senhor Jesus, então, ele voltará com os vencedores. Todos os demais crentes ressuscitarão. E os que estiverem vivos terão seus corpos transformados e serão arrebatados. É possível que neste momento em que você me ouve, você crente, esteja preocupado, porque até o momento você não conquistou suas nações espirituais para o Senhor. Eu quero lhe dizer nesta noite, no nome de Jesus, não tema. Ainda há tempo. Mormente considerando que no tempo do fim será realizada uma colheita de almas como nunca houve antes disso. Será o tempo da chuva serôdia, de modo que há esperança para você. Pessoas virão em busca de Jesus aos montes. Porém, você precisará do seguinte: sem isso, você não conquistará a sua nação espiritual. Primeiro, ter como sua razão de viver a conquista de nações espirituais para o Senhor. Irmãos, estamos no princípio das dores. Não podemos negligenciar nisto. Entregue os cuidados da sua vida ao Senhor e batalhe para a conquista de vidas para o Senhor e de discipular essas vidas que você ganhar para transformá-las em nações espirituais. Então, a primeira coisa que você precisará para conquistar sua nação espiritual é ter como sua razão de viver a conquista de nações espirituais. Segunda coisa que você precisa, agora neste momento, colocar em prática os itens que nos fazem vencedores. Ou seja, fé no sangue de Jesus, de que ao menos uma nação espiritual está esperando por você, viver o evangelho e pregá-lo, e morrer para o ego. Deixa eu transformar essa segunda coisa nas três, como vimos ali adiante. Então, a primeira é ter como sua razão de viver a conquista de nações espirituais. Segundo, crer que pelo sangue de Jesus com que você foi lavado, tudo que é de Deus é seu, e entre estas coisas está o reinado sobre uma nação espiritual. Terceiro, você precisa viver o evangelho e pregá-lo. Viva dentro da luz que você recebeu, está recebendo. E procure conhecer cada vez mais e pregar o evangelho. E quarto, você precisa morrer para o seu ego e decidir viver para Deus. O grande sinal da morte para o eu, da morte para o ego, é a submissão a Deus e às autoridades delegadas de Deus. Então, quando você fala mal das autoridades delegadas de Deus, quando você desobedece, quando você desonra, quando você não as defende, você está dando um sinal de que você vive ainda pelo seu ego, que é o eu falso, porque o eu verdadeiro é o Senhor Jesus que habita no espírito do crente. Esse é o nosso eu verdadeiro.
Mas se ainda assim você está praticando essas coisas, mas digamos que não teve tempo de conquistar suas nações espirituais, ou uma nação espiritual de 1000, pelo menos. Você não teve tempo para isso, ainda há alguma esperança para você. Se você não está praticando essas coisas, não tem esperança não. Mas se você colocar esses 4 itens, há esperança. Há uma esperança. Deus não muda. Ele abençoou Abraão com todas as suas bênçãos do céu e da terra, sem que Abraão tivesse conquistado suas nações. Antes de Abraão conseguir, Deus o abençoou. Agora, por que Abraão recebeu essa bênção de ter sido galardoado antes que tivesse conquistado a sua nação? Por que Deus lhe deu? Então, já que ele não conquistou. Vamos ver. Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, versículos 17 e 18. Veja o que diz a palavra de Deus. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Observe aqui. Deus está dizendo que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Deus não estava falando isso aqui pela sua presciência. Deus não estava falando isso aqui pela sua onisciência. Se fosse assim, ele não usaria a palavra certamente. Ele diria, visto que Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação. Mas ele não falou assim. Ele disse, visto que Abraão certamente. Ao que estava se referindo, então, o Senhor, ao falar assim sobre Abraão, é porque ele sabia que Abraão viria a ser uma grande nação, porque Abraão estava colocando em prática aqueles itens. Qual era o grande desejo do coração de Abraão? Provérbios, capítulo 10, versículo 24, na parte B do versículo diz: o anelo dos justos Deus o cumpre. Anelo é desejo ardente. O desejo ardente do justo, Deus o cumpre. É palavra de Deus. E Deus não falha quanto a isso. E como Deus viu que o desejo que ardia no coração do justo Abraão era conquistar as nações que lhe foram prometidas, o Senhor disse, com certeza, por conta do desejo dele, ele virá a ser multidões de nações. Então, irmão, qual é o desejo que consome o seu coração? É ser rico? Ter uma grana violenta aqui na terra? Mormente nestes dias do fim? O que é que está consumindo o seu coração? Qual é o maior desejo da sua vida? Você vai provar que o maior desejo da sua vida é ter multidões de nações para ser um vencedor. Você vai provar isso se você praticar esses 4 itens do que eu lhe falei. Ter como razão de viver, estar vivendo isso, a conquista de nações espirituais, crer que o sangue de Jesus já lhe concedeu nações espirituais, viver e pregar o evangelho, e então buscar a morte para o eu de todo o coração, por meio do quebrantamento,
por meio de submissão às autoridades, à autoridade de Deus e daqueles que Ele coloca sobre você. De modo que é assim que nós nos preparamos para o arrebatamento dos vencedores, para o primeiro arrebatamento, se não quisermos passar pelo deserto que a igreja terá que atravessar durante a grande tribulação que virá sobre todos os demais homens. E se você mesmo, se empenhando ao máximo, não conseguir uma nação espiritual, não há como estar entre os vencedores. Você viu que há como estar. É você desejar de todo o coração, ter como razão de viver a conquista de nações espirituais, crer que essas nações já são suas porque Deus lhe salvou para isso, pelo sangue de Jesus, procurar viver e pregar o Evangelho e procurar morrer para o ego, submetendo-se a Deus e às autoridades de Deus. Nestes tempos, aqueles que não se submetem a Deus e às autoridades de Deus, pagam alto preço. Então, amados irmãos, estejamos atentos, estamos no princípio das dores, chegou o último momento, o fim da história. Princípio das dores é princípio das dores de parto. A dor de parto é para nascer alguma coisa. Essas dores de parto pelas quais nós passamos e a terra passa agora é para gerar o quê? Gerar novos céus e nova terra onde habita justiça. Se hoje a natureza ainda é tão bela, imagine. Não, é inimaginável. Inimaginável como serão os novos céus e a nova terra. Que Deus Todo-Poderoso ilumine o seu entendimento nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus fale realmente ao seu coração para que você busque a Deus de todo o coração e a sua nação espiritual. Eu te abençoo, a ti e a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, glória a Deus.